Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. A gente traz à Rede Alesp temas aí de interesse do Estado de São Paulo e também da sociedade. O nosso tema desta tarde é desconfinamento e o impacto na saúde pública. Para discutir esse tema, eu recebo os especialistas, o Dr. Salvador Gulo Neto, que é cirurgião e gestor em saúde pública e pós-doutor em segurança ao paciente. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí, Guga. Também recebo esta tarde o Dr. Péricles Góes da Cruz, que é superintendente técnico da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Dr. Péricles, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite, Gustavo. E a nossa convidada desta tarde é a doutora Marcela Marino, que é médica anestesista. Doutora, seja muito bem-vinda a esse Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada, Guga. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Dando início ao nosso tema de hoje, explicando para os nossos telespectadores de forma didática, e aí cada um de vocês pode dar um apontamento sobre o nosso tema principal. O que a gente pode entender como desconfinamento e o impacto na saúde pública? Eu começo pedindo a opinião do Dr. Salvador Gulo Neto. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutor. Muito obrigado, Guga. É um prazer estar aqui com colegas renomados e contigo, podendo disponibilizar nesse espaço aqui um pouquinho da nossa opinião, do nosso conhecimento, né? Então, o desconfinamento é esse momento que nós vamos viver, agora estamos vivendo, na verdade, né, pós medidas restritivas de isolamento social, né? Então, foram necessários medidas mais duras para fazer a contenção da disseminação do vírus, enquanto houve esse boom, né, de casos que começa na China, passa pela Europa e depois vem para as Américas, primeiro América do Norte, América do Sul, em movimentos temporais um pouquinho diferentes, e a gente acompanhou as chamadas medidas de ficar em casa, né, as medidas de distanciamento social e restrição. Então, existe uma questão que eu acho que está no cerne do nosso debate de hoje, Guga, que é como que a gente faz esse, vamos dizer, esse desconfinamento, como que a gente volta para o mais próximo da normalidade. Acho que a gente tem que entender, e o público em geral tem que entender, que a gente deve fugir um pouco desse pensamento binário, né, de que é tudo 0 ou 100, né, preto ou branco, né. Nós temos que encontrar um caminho intermediário aí, porque não é simplesmente a gente voltar àquela atividade normal que nós tínhamos antes, porque isso, do ponto de vista de saúde, é insustentável. A gente pode ter novas curvas e novos picos em relação à pandemia. Então, a responsabilidade social que nós temos, do ponto de vista de desconfinamento, é aprender quais são esses novos hábitos, essa nova maneira de voltar ao convívio de sociedade, o que a gente precisa fazer para voltar de uma forma responsável e minimizando os impactos no nosso setor saúde. Doutora Marcela, suas considerações iniciais a respeito, primeiro, do nosso assunto desta tarde. Quando a gente fala de desconfinamento, né, me vem primeiro à cabeça planejamento. Então, a gente tem que planejar com todo cuidado como que a gente vai voltar às nossas atividades que a gente chamava de normais, gradualmente, com prudência, com segurança e bastante cautela, para que a gente não tenha que retornar a um estado aí que a gente viveu aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, para mim, desconfinamento eu entendo como um retorno gradual e programado às nossas atividades e muitas vezes também readaptado. Dr. Péricles, as suas considerações iniciais nesse Ideias e Debates de hoje. Essa questão do desconfinamento, nos tempos atuais a gente vai precisar tomar muito cuidado, né? Na verdade, o que a gente precisa pensar é que
principalmente, né, o todo é que é o mais importante do que cada uma das partes. Isso é indiscutível. A forma de adaptação, a forma de discussão do que vai aparecer de novo pela frente é que vai fazer com que cada vez mais nós passemos a ter um controle mais eficiente de tudo aquilo que possa aparecer. Se nós olharmos hoje a situação, ainda que o vírus seja o mesmo, mas a situação, o controle, as maneiras de comportamento estão completamente diferentes daquelas que começaram lá em março. E nós não estamos falando de tanto tempo atrás, né? Nós estamos praticamente 4 meses apenas. Uma mudança bastante grande e que, evidentemente, vai depender de todos nós para que o retorno, né, possa ser o mais controlado possível. Interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho pertinente também. Vou começar com o doutor Salvador, pelo seguinte: o senhor me confidenciava que o senhor está fora do Brasil, né, no momento. Eu gostaria de saber se o comportamento da população fora do Brasil é semelhante ao do brasileiro, que tem uma dificuldade na aceitação tanto de uma questão quanto da outra, ou o excesso de confinamento, ou a briga por uma liberdade nesse momento. Eu gostaria de saber se isso é um cenário mundial ou o brasileiro ele se difere nessa questão. Eu iria um pouco adiante ainda, Guga. Eu acho que não é... Falando em Brasil, o Brasil é muito grande, né? Eu acho que a gente tem comportamentos diferentes em regiões diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem percebido isso também, um comportamento da população diferente dependendo da região que ela se encontra, né? Então, tem alguns estados, por exemplo, que a gente percebe que tem uma adesão maior às medidas restritivas, à utilização de máscara, vamos dizer assim, a seguir as normativas de uma maneira mais adequada, né? Como, por exemplo, aqui onde eu estou, que é o estado da Califórnia. A gente, assim, eu passei por uma situação que chega a ser até anedótica, né? Porque lá em março, quando o governador Newsom ele determinou a utilização obrigatória de máscaras, isso foi numa noite, e no outro dia pela manhã eu fui ao supermercado e eu não me lembrei dessa questão da máscara e fui sem a máscara ao supermercado. Realmente me passou batido. E aí, quando eu entrei no supermercado, eu tive um choque, porque eu me senti um estranho no ninho, porque estavam todos utilizando máscara e respeitando a orientação que tinha sido dada pelo gestor público no dia anterior. Então, aqui existe, sim, nesse estado especificamente, um cumprimento muito adequado das normas públicas, né? Isso não é a verdade em todos os estados, por isso que a gente tem estados hoje, né, nos Estados Unidos, que tem, vamos dizer assim, compliance diferente a essas medidas de restrição e resultados diferentes, né? E a gente percebe isso em países diferentes também, né? No Canadá, por exemplo, aqui do lado, existe uma adoção da comunidade, da sociedade como um todo, essas medidas de restrição social, utilização de máscara, higienização, de uma maneira fantástica, né? Então passa muito, sim, pela adesão do público em geral e da comunidade a essas orientações, né? No Brasil, eu imagino que eu não estou vivendo aí nesse momento, mas eu imagino que a gente tem, assim, olhando os mapas de distanciamento social que a gente acompanha pela rede, né? A gente vê adesões diferentes em regiões diferentes do país, então eu imagino que no Brasil tenham comportamentos diferentes dependendo da região. Quero saber a opinião da doutora Marcela em relação a isso. Sem dúvida, a gente observa isso, eu moro em São Paulo, né? A gente observa isso aqui, eu vejo de bairro em bairro as diferenças, né? Nesse período aí da pandemia, saía para trabalhar cedo de carro, às vezes voltava no final da tarde e passava por bairros diferentes. Em alguns bairros eu vi as pessoas caminhando próximo da região do parque e as pessoas de máscara, realmente você via que o comportamento era atravessar a rua se fosse se deparar com outros pedestres e tomando alguns cuidados. E quando eu passava em outros bairros, eu via pessoas caminhando no final da tarde sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. E perto de um grande hospital de São Paulo, que tem uma praça linda ali para o pessoal caminhar, uma população que tem acesso à informação, tem o recurso, e me chocou demais parecer que ali nada estivesse acontecendo, assim, quando a gente
sai do plantão e vê aquilo, né? Então, tem diferentes comportamentos em bairros muito próximos. A senhora deve estar até citando o Parque Vinícius de Moraes, que é próximo ao Palácio dos Bandeirantes. Eu digo porque eu também passava lá todo dia e ficava impressionado como as pessoas, né, de uma boa classe social, um bom, né, nível intelectual, não respeitavam o isolamento e muito menos o uso de máscara, etc. e tal. Então acho que foi marcante essa questão, até porque estava ao lado do Palácio do Governo, né? Então é um negócio que ficou meio marcado e meio emblemático, como o Parque do Ibirapuera em São Paulo também. Durante todos os meses, o parque fechado e as pessoas faziam aglomeração em volta do parque. Quer dizer, é muito estranho tudo isso e até por isso que eu perguntei, né, na análise se o povo brasileiro, o comportamento é igual com o estrangeiro. Doutor Péricles, a sua opinião sobre esse assunto? Veja, eu sempre digo, e concordando com Salvador, o Brasil, nós temos 5 Brasis diferentes praticamente, né? Cada região tem uma característica completamente diferente da outra. E o que a gente observa é que o comportamento de cada um dos habitantes dessas regiões tem diferenças brutais, tem diferenças muito grandes. Eu moro no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro atualmente por conta do isolamento, né, da nossa empresa, e fazendo home office, e eu observo, tem uma característica muito interessante aqui no Rio de Janeiro, o carioca de uma maneira geral é muito afetivo, ele gosta muito de contato humano, muitas festas e tal. Eu observei que o início da pandemia, as ruas absolutamente desertas, ninguém saía de casa, o isolamento social foi bastante respeitado, o comportamento da população era aquele comportamento bem característico naquele momento. O que eu observo hoje? Nesse final de semana eu dei uma saída de carro com a minha esposa e num determinado momento nós achamos que nós éramos 2 marcianos, porque eu saí de casa e entrei no carro diretamente, sem contato com ninguém, eu e ela. Nós 2 de máscara dentro do carro, um carro meu próprio individual, e os 2 de máscara. Andando pela orla do Rio de Janeiro, a praia absolutamente cheia, o calçadão cheio, eu até brinquei com ela, falei, olha, eu acho que acabou a pandemia e não nos avisaram, porque a quantidade de pessoas sem máscara era um negócio assim impressionante. Então, tem uma variável muito grande. Você tem outros locais dentro do próprio Rio de Janeiro em que o controle é muito maior, as pessoas respeitam muito mais. Essa coisa sem homogeneidade, né? E isso é um reflexo para o Brasil inteiro. Você tem regiões, você tem estados com características e comportamentos completamente diferentes. E hoje, isso, de certa forma, está até se refletindo no aumento de casos em determinados municípios e cidades que era 0. Hoje, nessas cidades, o número de contaminados começa a aumentar gradativamente. Interessante. Agora vamos entrar diretamente ao tema do nosso programa de hoje, né? O que acontecerá com a saúde pública após o desconfinamento? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu vou começar com a doutora Marcela, saber a opinião dela. Pois não, doutora? Como a gente falou no começo do programa, né? O retorno gradual e a reprogramação, né? Então, a gente já observa, por exemplo, no Hospital das Clínicas, algumas UTIs que estavam sendo dedicadas exclusivamente ao Covid já foram desmontadas e está tendo um retorno cirúrgico ou um retorno àquilo que era a UTI de origem. Por exemplo, a UTI da neurologia volta a ser a UTI da neuro e não uma UTI dedicada ao Covid. E assim, UTIs de diferentes especialidades. E vão acabando desviando os pacientes com Covid as enfermarias clínicas, né? Para você ver, nos hospitais infantis, o que a gente está vendo, né? Eu trabalho no Hospital Municipal Menino Jesus, a gente também está tendo um retorno programado do movimento cirúrgico, porque a gente sabe que tem muitas cirurgias que são tempo sensíveis, outras que tem uma fila muito grande na cidade, tem uma fila muito grande no Brasil,
e de crianças que precisam ser operadas, e esse retorno está sendo programado. E o que a gente está vendo é reavaliando semanalmente como está sendo esse retorno, para ver se está tendo algum impacto, se os números estão aumentando tanto de contaminação das crianças, como também dos funcionários do hospital, dos profissionais de saúde. Então, ao meu ver, esse é o caminho, ir reabrindo as alas que são essenciais, tanto quanto a gente tem doenças muito graves, né, que também precisam de atenção. Então, essa reabertura e de redirecionamento dos fluxos dos pacientes que vão ser tratados ainda da Covid-19. Dr. Péricles, gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Com relação aos hospitais particulares, às clínicas particulares, o que eu tenho observado, e de informações que nos chegam também, é a desativação dos espaços dedicados ao atendimento de Covid pela falta de pacientes a serem internados nesses espaços. O número de pacientes que tem aparecido é muito reduzido, e esses espaços que passaram a ser separados nesses empreendimentos particulares, privados, já se reduziu e em muitos deles já foram desativados. Na área do serviço público, o que se observa é que em determinadas regiões, os hospitais também já estão com um número reduzido de internações por conta do Covid. Há alguns estados em que isso aí está no limite, está no limiar, mas tem um número grande de estados e municípios em que a situação se apresenta, pelo menos por enquanto, temporariamente controlada. De qualquer forma, a mobilização que foi feita demonstra para todos nós, a agilidade com que a mobilização foi feita demonstra para todos nós a capacidade do serviço público, de uma maneira geral, e dos serviços privados, de se mobilizarem para o atendimento rápido e modificação do atendimento à população. Isso permite nos mostrar que, em outras situações, nós já estaremos com experiência suficiente para montar ações mais agressivas logo no início, que vão nos permitir, possivelmente, eu espero que isso nunca mais aconteça, mas enfim, a gente não pode prever nada, mas é uma situação que pode reduzir consideravelmente o número de óbitos que aconteceram logo no início da pandemia, quando nós ainda não tínhamos total conhecimento de como cuidar. Legal, eu quero saber a opinião do Dr. Salvador e depois eu vou entrar no assunto parecido com o que o senhor comentou e já vou dar uma introdução, é essa questão, né? O senhor diz que os hospitais já estão desativando as alas de Covid, principalmente os hospitais particulares. O senhor tem esses dados falando do Brasil inteiro ou são alguns locais específicos? E aí depois eu vou entrar na pergunta do próximo tema, mas eu já vou adiantar aqui. Isso significa que já está passando toda essa crise? Nós já estamos indo para tal queda da curva, ou isso não é bem verdade, mas o senhor responde daqui a pouco. Eu quero saber a opinião do Dr. Salvador a respeito disso. Péricles, vou te roubar a resposta aqui, Péricles. Mas eu vou retomar uma palavra que a doutora Marcela trouxe no início do nosso debate, que eu acho que para esse momento ele é fundamental, Guga, que é a questão do planejamento. Eu acho que tem duas coisas aqui que tem que ficar no radar de nós que somos gestores, estamos acostumados a lidar com as questões de saúde pública, seja privada ou SUS, seja o que for. A primeira delas é o seguinte: existe sim está diminuindo o número de Covid, e isso em várias regiões do Brasil. Ainda existem algumas regiões como a Centro-Oeste e a Sul do Brasil que ainda estamos lá em cima no pico, né? Estamos enfrentando neste momento talvez o pior momento, porque foram as regiões aonde, vamos dizer assim, a disseminação do vírus ela chega um pouco mais tarde do ponto de vista cronológico, e essas duas regiões estão enfrentando a pior situação atualmente no mapa do Brasil.
né? Nas outras regiões já arrefeceu a curva e ela tem voltado a um padrão de normalidade. A primeira coisa que eu queria salientar é o seguinte: houve durante este período de maior intensidade, né, nessas outras regiões onde já está melhorando, um represamento de muitas doenças graves, que a doutora Marcela, inclusive, salientou ali na fala dela, né? Então, assim, pacientes com câncer, pacientes diabéticos, pacientes com cardiopatia, são todos pacientes crônicos que, eventualmente, ficaram desassistidos ou menos assistidos, até por medo de irem às instituições de saúde, tá? Então a gente tem que esperar como gestor que pode sim haver alguma sobrecarga no sistema agora, nesse período de retomada, em função de retomar o atendimento a todos esses pacientes, né? Pessoalmente tem alguns colegas que estão recebendo pacientes, inclusive com câncer, que perderam mais ou menos o timing de serem operados e passaram a ter tratamentos que são chamados paliativos, porque deveriam ter sido tratados num período anterior e, em função desses acontecimentos todos, eles perderam isso. E o segundo ponto que eu deixo aqui para os colegas debaterem é que, voltando também ao nossa fala inicial, gente, quando passar esta primeira curva, este primeiro platô, isso não significa que ali na frente não pode haver um segundo platô e um novo pico da doença. Isso vai depender muito das questões relacionadas ao comportamento que nós, enquanto sociedade, cidadãos, vamos ter, né? Se a gente tiver esse comportamento binário de que acabou a pandemia, né, vamos para a praia lá, como disse o Péricles, vamos todo mundo para a praia, pode esperar que em 15, 20, 30 dias nós vamos ter um novo pico. A gente percebeu isso aqui nos Estados Unidos, quando a gente já tinha vencido a primeira curva de casos e houve aquela tragédia do falecimento do George Floyd, e houveram uma série de protestos, né, Black Lives Matter, enfim, muitas pessoas foram para ruas protestando, e a gente pode ver nos gráficos exatamente de 14 a 21 dias após o acontecimento daqueles protestos, um novo pico, e hoje, nos Estados Unidos, dos 50 estados que nós temos nos Estados Unidos, 34 estão em curva vermelha, estão em curva ascendente. Então, acho que são as duas coisas a gente, como gestor, pensar. Primeiro, como atender esse público de doença crônica que ficou represado e precisa de assistência de uma certa forma urgente, eles precisam ser priorizados. E segundo, como a gente educar a população a ter um novo comportamento social para que a gente não tenha ali na frente um segundo pico e tenha que retomar as medidas de restrição e voltar a ter essas unidades hospitalares específicas para atendimento de Covid. Entendo, e agora eu vou dentro desse tema, né? Eu vou para a pergunta que eu fiz. Isso que o senhor nos disse, doutor Péricles, quer dizer que realmente o Brasil já está entrando na ascendência? E outra pergunta que me vem aqui, a gente teve um platô maior que muitos lugares. Por que a gente teve esse platô tão grande? Aí eu vou perguntar para os três aí, para a gente complementar as informações e poder explicar ao nosso telespectador, mas eu começo com o doutor. Bom, a primeira palavra para a sua resposta é calma. Nós ainda não estamos nesse momento de total tranquilidade, sem dúvida nenhuma. As informações que chegam dos hospitais particulares e das clínicas particulares são informações que não estão, todas elas, associadas, ou seja, não se tem esse dado formal brasileiro, né? Não há essa informação dada por todos os hospitais e clínicas particulares do Brasil inteiro. Mas são informações que chegam de muitos hospitais, de diversos hospitais. Isso é claro que não é um dado que está compilado, mas são informações que acabam chegando através desses hospitais especificamente. Essa questão do pico, né? O Brasil, até pelas suas características diferentes e pela forma de apuração dos dados, ao invés de pico, ele está se mantendo num platô. Esse platô, mas a diferença é que esse platô ele está decrescendo muito lentamente, mas está decrescendo. Ele não é um platô estável, ele está gradativamente diminuindo. Nós temos uma dificuldade muito grande, e isso eu tenho discutido muito em vários fóruns, é a questão da divulgação dos números. Hoje nós temos um número de especialistas em contágio, de especialistas em infectologia, e eu sempre me permita fazer uma brincadeira rápida aqui, mas são especialistas das universidades do Twitter, universidades do WhatsApp.
Porque Concordo, não são tá pessoas... cheio de jornalista também nessas universidades, tem vários cursos. Exatamente. E o que é pior, como dominam o poder da mídia, vamos colocar desse jeito, afirmam algumas coisas, afirmam alguns dados que especialistas não afirmam. Isso, a população, de uma maneira geral, tende a acreditar nessas pessoas. Isso é um risco muito grande. Até a forma de divulgação dos próprios dados acumulados, os dados informativos relacionados aos óbitos e aos casos de Covid, aos casos de contaminação, são colocados de uma maneira tão diversa que fica difícil, muitas vezes, para o leigo acompanhar e se tranquilizar com relação a isso. É claro que a gente não pode perder a mão. As medidas de isolamento social, o uso constante de máscara, que é fundamental, e o famoso água e sabão, que é o que acaba realmente, é o que funciona de verdade, além, claro, dos complementares, álcool gel, álcool 70 e por aí vai, mas são ações pequenas que têm mostrado para todos nós que funcionam. E gradativamente, a gente, esse novo comportamento da população, percebendo isso, está fazendo com que esses números lentamente continuem diminuindo. Uma coisa que eu continuo sentindo falta na mídia, e eu não consigo escutar isso, é o número de casos curados. É só a informação de óbitos e novos casos, mas casos curados eu não tenho visto nada disso. E isso é um dado importante também, para que a gente faz uma associação com os hospitais, quando os hospitais informam doutor, as situações... Desculpe cortar o seu raciocínio, mas nessa história dos casos curados, é legal a gente explicar para o nosso telespectador, porque a gente sabe aí que a taxa de mortalidade é de 2%, 3%, 5%, é uma doença muito nova, você ainda não tem o número correto, mas ela é considerada uma taxa de mortalidade baixa. Se você tem essa taxa baixa, você não quer dizer que os outros 95% serão recuperados automaticamente? Então, isso não confunde um pouco a população? Na verdade, e aí entra exatamente aquilo que eu falei, você não pode colocar os números soltos, você tem que colocar o conjunto da obra, percebe? Ou seja, você menciona o número de óbitos, você menciona o número de casos, você menciona o número de casos curados, hoje as pessoas começam a usar a média móvel, mas divulgam essa tal dessa média móvel de uma forma muito particular, comparando média móvel diária, ao invés de fazer um estabelecimento de comparativos. Ou seja, o cuidado com a comunicação e de divulgação desses números é muito importante, de tal maneira que a população entenda o que realmente possa acontecer. Entendo. Doutora Marcela, sua opinião sobre todo esse assunto? Eu acho que é interessante, a gente sempre que dá a informação, você tem que dar o denominador, né? Porque quando você olha o numerador, que é o número ali de óbitos, ele está sobre o número de casos confirmados, ou ele está sobre a população geral. Então, quando você vai dar o número de óbitos, infelizmente, a gente não tem tantos testes quanto a gente gostaria de ter aqui no Brasil, e não só no Brasil, essa que é a verdade. E aí, esse número de óbitos fica muito grande se você não... como é que eu vou explicar? O que eu quero dizer é assim, a população é muito grande e essa população não está sendo testada como um todo. Então, a gente tem muita gente que já teve a doença, já se curou, e a gente não tem esse número. Não tem como você saber quem já se curou. E, relativamente, você tem o número de óbitos, que é um número grande, sem dúvida. Mas ele não é tão grande quanto o número de pessoas que tiveram a doença e já se curaram. Posso ajudar a doutora Marcela? Deve, até porque é a sua vez de falar. Deixa eu ajudar. Assim, eu acho que o que a doutora Marcela está trazendo é uma confusão que tem nas redes sociais e vamos dizer assim, na boca do povo, né? De dois conceitos que são bastante impactantes. Um deles é mortalidade, o outro deles é letalidade, né? Um deles é a comparação desse número de óbitos pelo número de casos conhecidos.
Isso a gente chama de letalidade, certo? Então foram vários pacientes testados e sobre esse número, então, morreram X pessoas, né? Muitas vezes as pessoas divulgam a taxa de letalidade como se fosse a mortalidade do vírus, e são coisas completamente diferentes. Para a gente saber a mortalidade pela doença, a gente teria que conhecer todo o universo de pacientes que já tiveram contato com o vírus, curados ou não, sintomáticos, assintomáticos. Bom, isso é muito difícil, como a doutora Marcela já falou, são poucos os lugares que têm a disponibilidade de tu fazer teste em massa, né? Eu consigo lembrar agora de um trabalho que eu acho que foi da Islândia, onde eles conseguiram também, é uma ilha pequena, população pequena, você conseguiram fazer isso. A Austrália testou bastante, a Nova Zelândia testou bastante também, e no Brasil a gente tem alguns estudos de prevalência, né? Que um deles é conduzido ali pelo professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, e ele tenta descobrir no estado do Rio Grande do Sul qual é a prevalência de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, né? Ou seja, a presença de anticorpo naquele teste rápido, tá? Aí com isso, tu poderia eventualmente fazer uma estimativa para saber a mortalidade. Mas eu concordo plenamente, eu acho que foi o Péricles que trouxe isso no início, né? E ontem eu ouvi um colega meu num debate, ele disse uma coisa que ficou marcada para mim, né? Que na década de 70, nós tínhamos 90 milhões de técnicos de futebol. Né? Todo mundo sabia o que tinha que ser feito, né? E hoje nós temos 210 milhões de infectologistas com pós em epidemiologia, porque todo mundo conhece uma curva, todo mundo sabe o que tem que fazer, graças à rede social. A rede social tem seus benefícios, né? Nós estamos aqui trabalhando online, cada um em um canto do país, e eu estou fora do país, isso é muito bom, a tecnologia nos ajuda, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes ela, como mencionou muito bem o Dr. Péricles, às vezes ela nos atrapalha. E aí é verdade, tudo isso que o senhor falou é um fato. Agora, no nosso front aí a gente vê uma vacina, que os mais otimistas falam para o final do ano, esse final do ano pode ser outubro, novembro, dezembro, lógico, chegando aí gradualmente, mas vamos supor, dos otimistas, pessimistas até junho do ano que vem, talvez a gente tenha aí boa parte, pelo menos, do grupo de risco já vacinado, e essa é a forma da gente acabar de vez com esse problema, não existe outra, é isso mesmo? É a solução paliativa até que tenhamos? Eu começo com a doutora Marcela. A vacina, muitos testes aí estão em andamento, né? A gente está testando aqui no Brasil. Eu sou das otimistas. Eu acho que ainda não é para esse ano. Não sou tão otimista assim, eu acho que eu sou do grupo otimista, mas eu sou do grupo, vamos lá, coluna do meio, hein? Para o ano que vem, eu acredito que a gente tem essa vacina. Não vou nem arriscar um mês, né? Porque isso aqui está sendo gravado. Então, mas eu acho que é promissor, assim. Eu acho que a gente está mais avançado do que... A gente está bem avançado nesse tema aí das vacinas e já fazendo... Enfim, já estamos testando nos profissionais de saúde, está tudo em andamento. Está sendo acelerado, facilitado, né, pela urgência aí Então eu sou otimista, eu acho que o ano que vem a gente consegue. Doutor Péricles, a sua opinião? Eu concordo com o que foi colocado com relação a... Eu também estou na coluna do meio, doutora. Eu acho que lá no final do ano tem alguma novidade, talvez o início do ano que vem. Eu não quero, é difícil a gente criar, né, uma expectativa muito grande. Eu confesso, eu só tenho um medo, e isso é uma característica brasileira que definitivamente tem horas que me assusta. É a disputa pelo primeiro lugar. Quem vai ser o primeiro a oferecer a vacina aqui? E essa disputa envolvendo não apenas a saúde pública, é isso que me deixa preocupado. É uma disputa que envolve questões políticas também, que não deveriam existir nesse momento. É um momento muito sério, a vacina é o que vai trazer realmente a segurança para todos e, indiscutivelmente, precisa ser muito bem discutida, testada para ser utilizada de uma maneira definitiva. Porque qualquer
traço de pressa nesse momento, evidentemente, só pode trazer prejuízos lá na frente. Doutor Salvador. Eu também sou coluna do meio, né? Não é por pessimismo ou otimismo. Eu acho que, como disse bem o Péricles e a Marcela, tem que testar. Vacina é uma coisa muito séria, gente. Não dá para simplesmente soltar isso no mercado e sair utilizando. Essa é a primeira coisa, né? Existe hoje uma corrida mundial pela vacina, né? O que tem de gente trabalhando e tentando fazer com que isso aconteça, tem vários estudos andando, mas eu acho que a informação mais importante com relação à vacina, Guga, é a seguinte: vamos dizer que hoje, por um milagre divino, a gente tivesse a vacina, certo? Bom, primeiro, como é que a gente faz bilhões de doses de vacina para imunizar o mundo todo? Então isso vai demorar um tempo, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer a vacina para todo mundo e, mais do que isso, administrar a vacina para todo mundo. Isso vai demorar um tempo, tá? Bom, a segunda coisa que nós temos que ver é como vai se comportar também o vírus em relação à utilização da vacina. Historicamente, a gente sabe, por exemplo, o vírus da gripe, a gente precisa fazer reforços de vacina da gripe anualmente, porque o vírus ele tem algumas mutações genéticas e às vezes a gente toma a vacina num ano, mas no outro ano a gente tem um outro vírus da gripe que a gente pode ficar doente. Então, não significa que a gente vai fazer uma vacina para o Covid e vai ficar livre do Covid para sempre. Talvez a gente precise fazer, como é na vacina da gripe, anualmente ter que fazer algum reforço dessa vacina, né? Então esse é um segundo ponto de atenção. E tem um terceiro ponto aqui, que me diz que é o seguinte: nesses estudos de prevalência que a gente está tendo pelo Brasil, e eu estou me baseando muito nesse que foi publicado ontem ainda pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, em torno de 1% da população só tem anticorpo formado. Digamos que seja um pouco mais do que isso, tem uma margem de erro, digamos que não seja 1%, que seja 2%, certo? Para a gente vencer uma pandemia, a gente precisa que mais do que 50% das pessoas, da população, tenha sido exposta e tenha gerado anticorpo contra o vírus. Então, mesmo que, vamos considerar que as pessoas todas que desenvolveram a doença, mais as pessoas que receberam a vacina, então nós estamos falando aí de um período que, infelizmente, não vai ser menor do que 6 meses, 1 ano, Guga, né? Então, isso nos leva a um compromisso como sociedade maior ainda na questão do desconfinamento. Porque sim, a vacina ela vai nos ajudar? Vai nos ajudar. Muitas pessoas já pegaram a doença, vai nos ajudar? Vai. Isso tudo, no final das contas, é um somatório. Mas hoje o fato é que nós temos que sublinhar, nós temos que fortalecer essa responsabilidade coletiva, essa questão de empatia, das pessoas respeitarem os hábitos, fazerem distanciamento social, porque isso é que vai nos dar o fôlego, Guga, de estar ali na frente, receber a vacina, né, e poder encarar um novo momento de saúde pública. Interessante. Agora, outro fato aí que chama muita atenção, né, e eu gostaria de saber no viés da opinião da ciência, porque no Brasil esse assunto ele vem tomando aí uma conotação política, independente de que lado se vá, é uma conotação política. Então eu quero saber, na visão da ciência, você acha que o Brasil, né, por ter se preparado lá naquele início da pandemia, onde pessoas morrendo em porta de hospitais na Itália, corpos na Espanha, você acha que a gente acabou se preparando em excesso para essa situação, o que gerou em alguns estados, às vezes, leitos vazios, como o doutor explicou, hospitais que estão tendo que desativar os leitos, mesmo a gente tendo aí uma curva em alta ainda, né, pelo menos no platô, quase 1.000 mortos por dia ainda em média, mas teoricamente o Brasil teria se preparado para uma coisa muito maior, para evitar, por exemplo, o que aconteceu no Equador e em outros países. Você acha que o Brasil fez essa lição de casa? Aí eu vou perguntar para os três, começando com o senhor, doutor Salvador. Então, Guga, eu acho que, de novo, a gente tem que fazer um exercício de empatia, né, e pensar, sentar na cadeira de um gestor público na hora de tomada de decisão, né? Então, tu és um governador do estado, tu és um prefeito e tu tens a responsabilidade de tomar as medidas de saúde pública para evitar essa contaminação.
Estamos falando aqui de uma doença que é uma doença nova, que nós estamos aprendendo o comportamento dela. Eu mesmo, pessoalmente, quando ouvi as primeiras notícias em janeiro a respeito da China e vi que a China tinha feito um lockdown na região de Wuhan, eu tinha achado aquilo uma medida muito abusiva. Eu disse, nossa, será que é porque a China tem um governo totalitário que eles tomaram esse tipo de medida? E aí depois, ali na frente, em fevereiro, quando a gente começa a ver as notícias, principalmente da Itália, vindo da região de Bérgamo, a gente viu que era necessário tomar a medida precocemente. Bom, porque lá não foi possível tomar precocemente, eles enfrentaram um caos. Aqui nos Estados Unidos, eu presenciei dois cenários muito parecidos, que foi a Califórnia e o estado de Nova York. Ambos os estados foram as portas de entrada, né, por causa dos aeroportos, dos novos casos, né? E o estado da Califórnia, ele tomou a decisão mais cedo do que Nova York. Foi no dia 16 de março, eles fizeram o bloqueio e o stay home order, e isso foram 6 dias antes do estado de Nova York, que foi fazer só no dia 22 de março. Claro que Nova York tem outras características, densidade populacional, uso de transporte público, existem sim outras características, mas o fator tempo também foi um fator importante para que a Califórnia tivesse um resultado muito superior ao estado de Nova York. Dito tudo isso, o que eu quero dizer, Guga, é o seguinte: se os nossos gestores públicos não tivessem tomado a decisão na hora correta e a gente tivesse enfrentado situações mais críticas, como a Itália e a Espanha enfrentou, talvez hoje nós estivéssemos debatendo a culpa deles de não ter tomado as medidas preventivamente, né? Eu acho que o Brasil se preparou na hora certa, né? Até por ser, como eu disse, uma doença desconhecida que nós estamos aprendendo ao longo dela. É meio trocar pneu com o carro andando, né? A gente vai aprendendo e vendo os números e as experiências conforme as coisas vão acontecendo. Então eu acho que, de novo, nós enquanto cidadãos devemos ter empatia com os nossos gestores públicos e entender o tamanho da responsabilidade. E aí eu vou dar uma opinião que é pessoal minha, do Salvador. Eu preferi a situação como foi feita, onde os gestores tomaram as iniciativas na frente, né, para a gente não ter enfrentado uma situação caótica como foi o da Itália e da Espanha. Doutora Marcela, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? A minha opinião é muito semelhante ao Dr. Salvador. Eu gostei muito do que ele falou. Eu acho que o foco é esse. Tem que ser, sim, um exercício de empatia, porque a gente está cansado de ouvir. Dentro da medicina, você discute um caso no dia que está acontecendo, que você tem que agir rápido, e às vezes você toma uma decisão que no dia seguinte alguém olha para você e fala: nossa, mas por que você fez dessa maneira? E você acaba sendo julgado. É o que a gente chama do médico do dia seguinte, que é muito fácil para o médico do dia seguinte olhar ali e falar assim: se você tivesse feito de tal maneira, o desfecho seria outro. Não dá para a gente olhar para trás agora. A gente foi bombardeado de notícias, capa de jornal internacional, não só jornal, artigo científico mostrando números, mostrando mortalidade, mostrando que a doença é séria, mostrando a gravidade. E eu concordo 100% com o Dr. Salvador. Eu prefiro estar no grupo que a gente se preparou para a guerra e a gente ainda não teve paz, mas a gente está caminhando para a paz, do que o grupo que não se preparou e a gente estaria lamentando agora porque subestimou uma doença que ninguém conhecia, e o fato é que a gente ainda está aprendendo bastante sobre ela. Então eu acho que a gente tem que se armar assim. Se vocês pensarem 4 meses atrás, essa situação era comparada a uma situação de guerra. E que a gente, felizmente, não viveu no Brasil isso. Então, para a gente era tudo muito novo, e quando a gente ouvia esses relatos, sem dúvida, tem que se preparar, tem que se armar, tem que proteger a população e tem que mobilizar os recursos para isso. Se hoje a gente tem a felicidade de estar desativando leitos ou voltando para outras doenças que são importantes o tanto quanto, eu acho que a grande contribuição é isso, da gente ter se preparado como parou. Interessante. Agora, doutor Péricles, e a sua opinião sobre esse assunto aí? Realmente houve aí uma preocupação exagerada por parte dos nossos gestores?
Eu diria que sim e não, se me permitem utilizar essa resposta. Em alguns momentos, nós tivemos algumas ações que foram absolutamente excessivas por parte dos governantes, não necessariamente atendendo aquelas orientações sanitárias ou as orientações médicas. Eles resolveram optar por ações individuais que, em algum momento, não trouxeram conforto e não trouxeram orientação segura para a população. Isso é da natureza humana. Muitas vezes, quando você pede algumas coisas que o indivíduo não está acostumado, né? O indivíduo não está acostumado a mudanças radicais, a reação, muitas vezes, é uma reação contrária. Então, nesses momentos, essas ações excessivamente radicais, por falta de orientação ou por desejo outro qualquer, seja dos governantes estaduais ou municipais, isso realmente gerou uma situação que hoje nós podemos observar, está se refletindo, e Salvador mencionou isso muito bem, na região sul e centro-oeste, a recidiva, a incidência muito grande, né, de casos que estão aparecendo em cidades em que a situação teoricamente estava controlada, quando na realidade o que pode ter acontecido é uma falta de orientação à população. Ao mesmo tempo, nós tivemos municípios, nós tivemos estados em que a orientação procedeu da maneira correta, os tempos foram os tempos necessários de controle, e isso evidentemente está permitindo que gradativamente esses estados e esses municípios possam ter resultados positivos daqui para frente. Gente, nós já estamos caminhando para a parte final do nosso programa, passa muito rápido, mas eu gostaria de pegar uma consideração final de cada um de vocês, aí fazendo um prognóstico, um projeto do que vem por aí em relação a esse tema. Eu começo com a doutora Marcela, já agradecendo a participação da senhora nesse 10 debates de hoje. Obrigada, Guga. Bom, eu acho que para concluir, né, essa conversa já é infinita, mas assim, tentando concluir aqui sobre o que a gente conversou, a gente nos próximos meses, aí nas próximas semanas, continuar reforçando as medidas de distanciamento, o retorno seguro para as atividades, uso de máscara, lavar mãos, álcool gel, limpeza, enfim, todas elas devem ser ainda reforçadas. Não é hora ainda de parar de falar sobre isso. E sobre o planejamento. Planejamento tanto na nossa vida pessoal, escolher quando que a gente pessoalmente, eu posso fazer exercício físico em casa, ou eu preciso retornar à academia. Eu posso ir no parque em horários que eu sei que tem menos gente, evitar aglomeração, nunca esquecer de usar a máscara. Então, na minha vida pessoal, eu tomar essas decisões e reforçar essas atitudes com as pessoas que eu convivo, que eu vou influenciar. E quanto aos nossos hospitais, tento também, tanto de volume nos ambulatórios, quantas consultas a gente vai fazer por dia, quantos minutos a gente vá para atender aquelas crianças, evitar aglomeração nas salas de espera, o retorno gradual das cirurgias também, com metas, e sempre reavaliando todas as medidas. Aquilo que a gente muda, a gente dá um passo adiante, a gente reavalia, deu certo, não deu, pode melhorar, vamos um pouquinho e vamos nos reinventando. Então, eu acho que a gente tem que reinventar a segurança nesse retorno. Muito obrigado, doutora Marcela. Doutor Péricles, quero agradecer a sua atenção e a sua participação nesse programa. Eu quero suas considerações finais aí. O que o senhor espera que possa acontecer nos próximos meses em relação ao desconfinamento? Nós vamos, é o chamado novo normal, né? Nós vamos ter que nos acostumar com alguns procedimentos. E são esses procedimentos que vão garantir
a toda a população, né, que tudo possa correr de uma maneira controlada. Eu vou citar um exemplo, até para que isso possa ser bem figurativo nessa história. Se alguém mora, como eu, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, um local em que belas praias, bastante calor, o verão aqui é muito intenso, muito forte, e as pessoas são absolutamente descontraídas com relação ao vestir. Só que se eu e minha família resolvemos viajar para a Europa no inverno e vamos passar lá um mês na Europa, nós precisaremos levar casacos, luvas, meias, uma série de roupas e equipamentos para nos defender do frio, porque senão nós vamos morrer de frio. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Hoje, nós vamos precisar, vamos chamar de os itens de frio que eu levaria para a Europa no inverno, são os itens de Covid que nós todos vamos precisar nos acostumar. É o uso de máscara, é o distanciamento social, as pessoas vão precisar ficar mais contidas, menos expansivas, guardar distância. É claro que no início, tanto quanto lá na Europa, no inverno, isso vai causar incômodo, ninguém está acostumado a isso, né? Mas daqui a algum tempo, é possível até que a gente passe a sentir falta disso, colocando isso como algo absolutamente normal. E esse normal, novo normal, como queiram chamar, é que vai nos defender de uma expansão rápida desse vírus, até chegar, evidentemente, o momento da vacina, que, em princípio, pode gerar um pouco mais de tranquilidade para todo mundo, mas, mesmo com a chegada da vacina, esse conceito, essa nova maneira de viver, esse lavar as mãos constantemente, é que vai fazer com que essa mudança de comportamento passe a ser um comportamento absolutamente normal, natural do dia a dia, que vai garantir com que a população tenha mais segurança com relação a problemas de contaminação. Muito obrigado, doutor Péricles, por sua participação. Agora, doutor Salvador, gostaria que o senhor desse aí as suas considerações finais. Quero desde já agradecer muito a sua participação aí direto dos Estados Unidos conosco nesse programa Ideias e Debates, e faça aí as suas considerações finais, como o senhor imagina aí esse novo normal, como vai ser tudo a partir de agora, doutor. Bom, eu não quero ser repetitivo, Guga, porque assim, o que a Marcela e o Péricles disseram está absolutamente perfeito, né? Nós vamos ter que aprender novos hábitos, a gente vai ter que mudar, esse novo normal vai ter que vir, ele vai fazer parte da nossa vida, né? E talvez, só para não ser repetitivo, eu vou contar uma historinha rápida que é a seguinte, né? Tudo isso que a gente está discutindo, né, lockdown, ficar em casa, desconfinamento, isso tudo faz parte de uma temática que nós médicos, em especial o Dr. Péricles, que trabalha na ONA, e eu trabalhamos, que chama-se segurança do paciente, agora expandindo para a segurança da população, né? Isso era um assunto que poucas pessoas falavam, até muito pouco tempo, até a pandemia vir, pouca gente falava sobre isso. E hoje as pessoas falam sobre isso, né, abertamente, sobre usar álcool gel, máscara, protege, não protege, o distanciamento social. Então, trouxe esse conceito de segurança do paciente para a população em geral. E a segurança do paciente, ela se baseia muito em outras indústrias, em especial ela usa como exemplo para desenvolvimento das questões de segurança do paciente, a indústria da aviação. E a indústria da aviação, que sempre é um benchmarking de segurança, ela enfrentou na década de 70, no ano de 77, um grande acidente, que foi conhecido o acidente de Tenerife, onde duas aeronaves se chocaram na pista, né, uma da KLM, a outra da Panam, e morreram quase 600 pessoas. E aquele foi um momento crucial para o avanço das questões de segurança em relação à aviação. Hoje a gente viaja de avião de uma maneira muito tranquila, porque o mundo da aviação foi redesenhado depois daquilo. Então, eu acho que um dos sonhos que nós temos, né, Péricles, que as pessoas, né, Marcela, as pessoas que trabalham com segurança do paciente, é que depois deste momento da pandemia, a gente viva um novo momento em relação à segurança do paciente e segurança da população como um todo, com novos hábitos, e que isso faça parte desse novo normal, da nossa normalidade, que a gente, inclusive, sinta falta, né? A gente, quem já viajou pro Oriente, ia na China, ia no Japão, via as pessoas de máscara, achava aquilo muito estranho.
Hoje isso faz parte do nosso cotidiano e muitos outros hábitos vão fazer parte do nosso cotidiano também. Então, gente, empatia, né? Entenda que usar máscara é para proteger os outros de você, né? Pense nos outros primeiro, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Obrigado pelo convite de participar nesse programa com os colegas aí. Eu quero agradecer a participação de todos vocês no programa Ideias e Debates de hoje. Este foi o programa Ideias e Debates de hoje. Nós discutimos aí o desconfinamento social e a saúde pública. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!